meditar um pouquinho sobre esse versículo, esse salmo dessa noite. Amém? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Diminui um pouco o retorno do meu, para ver se para de fazer isso para mim. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de poder estar diante do Senhor nessa noite, poder compartilhar a Deus a respeito da tua palavra. Senhor, eu te peço, ministra o nosso coração nessa noite, venha trazendo entendimento, despertamento da parte do Senhor sobre esse versículo tão conhecido. Abre o nosso entendimento, meu Deus, é assim como o Senhor ministrou ao coração de Davi quando ele escreve esse salmo. Eu te peço, Senhor, ministra o nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender essa palavra, ó Deus, a entender aquilo que ele está dizendo. Ó Deus, e a nos lançarmos na tua presença para que possamos alcançar diante do Senhor. Ó Deus, o relacionamento que ele alcançou com o Senhor na presença do Senhor. Pai, em nome de Jesus, ministra sobre nossas vidas e capacita-nos, ó Deus, nesta noite. Eu te peço, Espírito Santo, ministra ao nosso coração. Venha, Espírito Santo, usar a minha vida como canal nas tuas mãos e venha, Senhor, promover edificação, crescimento, ó Deus, em cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o salmo escrito por Davi, conhecido como o Senhor meu pastor, o salmo do pastor, é um salmo muito conhecido. É um salmo que não só o primeiro versículo nós lemos, nós pedimos para a maioria dos irmãos citar todo o salmo de cor, boa parte vai ser citado, às vezes até mesmo sem tropeço algum. Mas eu preciso entender, observar algumas coisas nesse salmo que significa esse nada me faltará. Porque às vezes, irmãos, a gente coloca um entendimento, um pensamento na nossa mente de que o Senhor é aquele que é obrigado a fornecer tudo que eu preciso, tudo que eu quero. Nada dessas coisas pode me faltar. Se Ele não me conceder algo que eu espero, eu me entristeço, me afasto da presença do Senhor. E nós temos vivido um tempo, irmãos, em que a igreja tem colocado Deus como o seu mordomo e não como o seu Senhor. Exigindo de Deus que Deus faça tudo, que Deus responda tudo, que Deus conserte tudo, que Deus mude tudo, que Deus faça tudo e tudo e tudo, mesmo quando nós estamos errados, mesmo quando as coisas não estou fazendo da forma que eu deveria fazer. Eu quero que Deus conserte, que Deus resolva, porque Ele é o meu pastor e está escrito que nada me faltará. Então Ele que se vire e que faça o que for necessário para que nada realmente me falte. Porém, irmãos, nós observamos que o que o salmista está dizendo é algo que vai muito além disso. O que ele está dizendo, irmãos, é que o Senhor, meu pastor, e verdadeiramente nada me faltará. E por onde nós começamos a entender? O que nós precisamos entender para começar a nossa caminhada, a nossa meditação nessa noite? Eu preciso entender quem é o meu Senhor. Porque, irmãos, muitas das vezes nós dizemos que Jesus é o nosso Senhor, mas nós não temos nos colocado na presença dEle para caminhar, para obedecê-lo, para ouvir a sua instrução, a sua direção, a sua correção para as nossas vidas. Chamamos Jesus de Senhor, mas não paramos para observar de acordo com a palavra de Deus, de acordo com aquilo que o Espírito Santo está ministrando, conduzindo, direcionando as nossas vidas, se verdadeiramente nós temos tido o Senhor como pastor. Porque a palavra de Deus nos diz que se nós o amamos, nós o obedecemos. Mas muitas das vezes nós estamos vivendo de uma forma que a obediência, a observância da direção e da ordenança do Senhor passam longe daquilo que nós temos vivido e temos observado. Eu preciso estar disposto a me colocar como que diante de um espelho, diante da palavra, e perguntar: Senhor, realmente o Senhor tem sido o meu pastor? A sua vontade, o seu propósito na minha vida, a sua direção na minha vida tem verdadeiramente feito diferença? Ou eu tenho vivido aquilo que eu quero, aquilo que eu acho, e tenho esperado que o Senhor resolva o resto? O salmista coloca diante do Senhor esse entendimento. Ele sabia que nada lhe faltaria, porque realmente o Senhor
Quando ele escreve, ainda não era o Senhor Jesus, ele não tinha vindo, mas era o Senhor, Deus dos exércitos, Jeová. E ele conduzia a vida dele. E ele, como um pastor, um cuidador de ovelhas, ele sabia muito bem como funcionava. Porque ele era pastor das ovelhas do seu pai, e quando ele saía pela manhã com aquele rebanho, ele levava, ele conduzia, ele protegia, ele estava ali ao redor deles. E hoje eu vou meditar um pouco sobre isso que acontecia e que Davi vivia e vivenciou, e aquilo que Deus quer nos ensinar nessa noite, nesse Salmo de número 23. Eu preciso entender o seguinte: senão nada me faltará, então não me faltará um lugar de descanso, de refrigério. Os versículos de 1 a 3, versículo 2 a 3 diz: ele faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto de águas de descanso, refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Então, quando eu estou andando na presença do Senhor, servindo, vivendo e entendendo que Ele é o meu Senhor e colocando a minha vida debaixo do seu propósito, debaixo da sua direção, das suas ordenanças, me dispondo a obedecer, eu sei que não me faltará um lugar de refrigério, não me faltará um lugar de descanso, um lugar em que eu poderei erguer a minha voz e cantar como nós cantamos hoje. Não faltará sobre a minha vida o cuidado dele. Então ele me guiará a lugares seguros, a um lugar onde há alimento, a um lugar onde ele sacia a minha alma, a minha fé, renova o meu vigor. Eu preciso entender que quando o Senhor verdadeiramente é o meu pastor, não me faltará um lugar em que Ele me conduza na presença dEle e sacia a minha alma, e me renova e fortalece, renova a minha fé. Quando o Senhor é o meu pastor, Ele quer me conduzir, Ele quer conduzir cada um de nós para este lugar. Porque na presença do Senhor, como nosso pastor, não nos faltará um lugar de descanso, um lugar de repouso. E nós muitas das vezes, irmãos, vivemos tão agitados, correndo de um lado para o outro, tão ansiosos, preocupados, às vezes com aquilo que vai acontecer ainda daqui a não sei quanto tempo. Eu não sei, quando eu aprendi, algum tempo atrás, com a minha esposa, quando chegar na ponte, aí a gente atravessa. E às vezes a gente estava longe da ponte, a gente estava preocupado com essa ponte, quando chegar na ponte. Quando nós estamos com o Senhor, Ele cuida. Eu preciso aprender a descansar, eu preciso aprender a confiar. Porque o que adianta eu me preocupar com algo que ainda não aconteceu, e há uma estatística que a maior parte das coisas com as quais nós nos preocupamos nunca chegará a acontecer. Nós estamos ansiosos com coisas que vão talvez acontecer daqui a 6 meses, 1 ano, daqui a não sei quanto tempo, como será se isso acontecer, e muitas das vezes isso nem acontece, isso atribula o nosso coração, angustia a nossa alma muito tempo antes. Eu preciso aprender a descansar, porque na presença do Senhor, que é o meu pastor, não me faltará esse lugar, porque Ele tem sustentado. Glória a Deus. Mas eu preciso entender também que não me faltará o vale. Não me falta o lugar de descanso, mas também não me falta o vale. Versículo 4, parte A diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Eu preciso entender, irmãos, que o Senhor Ele me conduz a lugares verdejantes, a fontes de água, a lugares de alimento, repouso, descanso, mas também Ele me leva a passar por vales. Ele me leva a passar por momentos difíceis, de angústia e tribulação. Ele me leva a passar por situações que às vezes nós não queríamos passar. Ele nos leva a viver um tempo, e às vezes a gente não sabe dizer quanto tempo vai durar o vale. Na vida de Davi, o vale durou um bom tempo. Desde o dia em que ele foi ungido na casa de seu pai para ser rei, até ele alcançar o trono, foi um bom tempo. E o problema é que durante boa parte desse tempo ele passou por situações difíceis. Quando ele diz aqui que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele está falando de algo que ele estava imaginando, de algo que ele estava simplesmente filosofando, ele está falando de algo que ele viveu, sendo perseguido, fugindo muitas das vezes, passando noites escondido em cavernas, porque havia inimigos o perseguindo, tentando destruir a sua vida. Eu preciso entender que na presença do Senhor, do meu pastor, nada me faltará. Não me faltará alimento,
a água basta verdejante, lugar de descanso, mas não me faltará também no vale, porque no vale é que o Senhor muitas das vezes mora na nossa vida. Você vai observar isso na palavra de Deus, o Senhor conduzindo o seu povo para o deserto, o Senhor levando o seu povo a um lugar para tratar das suas falhas, limitações, dos seus medos, dos seus temores, das suas dúvidas, da sua incredulidade. Deus leva Israel para passar um tempo no deserto, enquanto ele caminha debaixo de um sol causticante do deserto. O Senhor põe ali a sua nuvem, mas eles estão passando pelo deserto. Durante as noites geladas do inverno no deserto, a coluna de fogo estava ali os cercando, os aquecendo, os protegendo dos animais peçonhentos e dos ataques inimigos na escuridão da noite. Mas Deus não tirou o povo de passar pelo vale. Ele não impediu Daniel de ser lançado na cova dos leões, mas na cova dos leões ele vai estar com ele, e ele vai e ensina para ele algumas coisas. Eu creio que Daniel, durante aquela noite, talvez uma das mais longas, naquele lugar mal cheiroso, com leões famintos, que não podiam atacá-lo, porque o anjo do Senhor guardava, mas rugindo durante toda a noite. O Senhor não impediu que Sadraque, Mesaque e Abednego fossem lançados na fornalha. Eles passaram pela fornalha de fogo. O Senhor não os livrou de passarmos na fornalha, Ele os livrou do poder das chamas. Eu preciso entender, irmãos, que os vales que Deus me permite passar, Deus tem nele um objetivo, um propósito, Deus tem nele um ensinamento, Deus tem nele algo a acrescentar na minha vida, para que eu possa alcançar o objetivo, o propósito de Deus, por onde Ele tem me levado. Então, ao invés de murmurar e reclamar e amaldiçoar o Senhor por causa do vale que eu tenho passado, eu preciso parar e perguntar: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar nesse vale? O Senhor quer que eu aprenda diante disso que eu tenho vivido, diante disso que eu tenho enfrentado, nessa situação desagradável que eu tenho vivido, nesse momento que tem muitas das vezes feito tristeza e angústia no meu coração. Se o Senhor tem me permitido passar por ele, eu tenho certeza que o Senhor tem algo a fazer na minha vida, ou pelo menos através da minha vida. Me ajuda a entender esse vale, me abre os meus olhos espirituais, porque eu sei que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor continua sendo o meu pastor. Terceira coisa que não falta nesse vale, versículo 5, diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Irmão, não vai faltar adversários. Não vão faltar adversários para tentar me barrar, para tentar me enfraquecer, para tentar me impedir de prosseguir na caminhada. Não faltarão adversários para tentar me fazer desanimar e parar no meio da caminhada e falar comigo: não adianta, para com isso, para de orar, para de servir a Deus. Não me faltarão adversários, porque o Senhor é aquele que muitas das vezes permite que esses adversários estejam na nossa vida ou ao redor de nós, nós permaneçamos atentos àquilo que está acontecendo, para que mantenhamos a espada firmada na mão, os olhos abertos, revestidos da completa armadura do Senhor, para prosseguirmos e vencermos tudo, se depois de vencer tudo, permanecermos inabaláveis. Eu preciso entender que muitas das vezes nós estamos vivendo algo que o Senhor tem nos conduzido, e nesse caminho do Senhor não nos falta adversário. Porque todas as vezes que alguém se levanta disposto a servir ao Senhor, Satanás tenta levantar alguém para impedir que ele alcance o propósito. O Senhor unge a Davi, e o próprio rei. Satanás levanta Saul como um monte mortal para matar Davi, para que ele não assuma uma morte. Você vai observar em vários momentos que se levantam inimigos contra Israel. Você vai observar que em vários momentos contra os próprios apóstolos. Olha a perseguição que se levantou. Olha Paulo, o que ele viveu durante o seu ministério. Quantas das vezes Satanás levanta um vale da sombra da morte para o rodear com naufrágio?
com uma cobra ali, mordendo a mão, com açoites, com prisões. Quantas das vezes Deus não permite o vale da sombra da morte vir e rodear Paulo? Quantas das vezes Ele não permite que inimigos se levantem para açoitá-lo, impondo-lhe quarentenas de açoite, menos um, o perseguindo, apedrejando? Eu preciso entender que quando o Senhor é meu pastor, nada me faltará, inclusive não me faltam varas e não me faltam adversários. Porque através dos adversários, Deus torna a minha trajetória mais bonita. Mas também eu preciso entender uma coisa, Deus. Nem só de fora e nem só do adversário vive certo, Senhor. Mas eu preciso entender que essas coisas fazem parte da caminhada do cristão do servo do Senhor. E no versículo 4, a parte B, nós ouvimos a parte A, quando fala do vale da sombra da morte, mas a parte B diz: não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Eu preciso entender, irmãos, que quando eu ando na presença do Senhor, mesmo no momento difícil, existe algo que não vai faltar na minha caminhada, que é a presença do Senhor. O que há de mais importante quando eu estou passando pelo vale, passando pela luta, eu saber que a presença do Senhor vai comigo. Quando você observa, por exemplo, que Moisés está naquele momento em que o povo havia levantado um bezerro de ouro, tinha adorado e tinha se tornado idólatra. Quando o povo levanta uma serpente e começa a adorar, o povo se perde, mas Moisés se coloca diante do Senhor a interceder. Deus fala com Moisés: Moisés, vou fazer o seguinte, vou destruir esse povo. Aliás, você vai enviar o meu anjo. Meu anjo vai com vocês. Eu não te levo lá desse povo. Esse povo está longe. Esse povo é idólatra, esse povo é rebelde. Moisés fala com Deus: Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos mande sair daqui. Sabe por quê, irmãos? Porque Moisés sabia a importância da presença de Deus no meio deles. Deus estava falando que ia enviar um anjo que lhes daria vitória, que lhes entregaria a terra, mas Moisés falou assim: se for passar assim, sem a tua presença, não me faça sair deste lugar. Vamos ficar todo mundo parado aqui no deserto, mas sem a tua presença eu não quero ir em lugar nenhum. Porque, irmãos, a presença do Senhor traz para nós a garantia do seu poder, Ele traz para nós o renovo, traz o fortalecimento, traz a certeza, traz a confiança de que nós não estamos sozinhos, traz a confiança de que no momento oportuno Ele estenderá a sua mão e nos socorrerá. Nós entendemos que quando nós temos a presença do Senhor, no momento oportuno Ele vai estender a mão e vai fazer um milagre. Eu preciso entender que quando o Senhor é meu pastor, não me falta lugar de descanso, não me falta vale nem adversários, mas também não falta a sua presença me renovando, me fortalecendo, me instruindo, me capacitando, me dizendo: vai, prossegue, tem de bom ânimo. Eu preciso entender e crer nessa palavra, porque muitas das vezes nós temos vivido um evangelho muito superficial e fraco e falho, em que nós achamos que a presença do Senhor está só no culto da igreja, em que achamos que a presença de Deus está somente no momento do louvor, achamos que a presença do Senhor está conosco somente quando tudo está indo bem. Não, a presença do Senhor está conosco quando nós estamos passando pelo pasto velejante, pela água de descanso, mas também quando estamos passando pelo vale da sombra da morte, e Ele está ali, Ele nos sustenta, Ele nos guia, Ele nos conduz. Porque a parte C do versículo 4 que diz assim: o teu bordão e o teu cajado me consolam. Então também não falta direção, não falta resgate da parte do pastor conosco. Porque a vara é aquela que conduz a ovelha, e quando a ovelha começa a sair do caminho, essa vara vai e começa a conduzir de volta. Não é por aí, volta por aqui. Quando eu estou na presença do Senhor, eu entendo que Ele é meu pastor, eu me rendo diante da vontade dEle, eu dou a Ele a liberdade de me conduzir, de dizer:
dizer: este é o caminho, andai por ele. Mas também dou eu o direito de dizer: você está errando o caminho é esse. A tua vara e o teu cajado me fala de resgate. O cajado era aquela madeira longa que não era reta, mas o final dele tinha uma curva, como um cabo de guarda-chuva. E quando a ovelha, mesmo depois de ensinado, mesmo depois de tomar uma varadinha para voltar para o caminho, continuava indo em direção ao perigo, esse cajado era tomado pela parte de baixo, passava pelo pescoço, pelo peito da ovelha e trazia ela de volta para o meio do rebanho. Então, quando o Senhor é meu pastor, Ele não só me ensina, Ele me mostra, mas quando eu insisto em permanecer andando segundo a minha vontade, Ele é também resgate na presença do Senhor. Quando Ele é verdadeiramente o nosso pastor, não nos falta essa direção da parte do Senhor, me dizendo: este é o caminho, andai por ele, me resgatando dos meus problemas, me resgatando dos meus sentimentos, das minhas angústias, dos meus medos, me resgatando das minhas dúvidas, das minhas ansiedades. Quando eu estou na presença do Senhor, quando eu entendo que Ele realmente, eu faço dele verdadeiramente o meu pastor, não me falta essa direção, esse trazer a sua presença para a minha vida. Mas também no versículo 5, a parte A, diz: prepara uma mesa na presença dos meus adversários, não me faltará ousadia e coragem. Pastor, como assim? Você teria coragem de se assentar numa mesa na presença dos seus adversários sem a presença do Senhor? Porque, irmãos, hoje nós vivemos um tempo em que qualquer pessoa que te faz uma crítica na internet, que vai lá e põe um comentário ruim embaixo de uma postagem, de uma frase sua, as pessoas olham e veem como inimigo, vê como um adversário, vê como alguém que não gosta e fez bullying comigo, e aí começa a chorar. Mas o que Davi estava dizendo, ele é a respeito dos seus adversários mais cruéis. Ele está falando a respeito de homens que tentavam tirar a sua vida. Ele diz assim: o Senhor coloca-me assentado na presença dos meus adversários. O Senhor me reveste de ousadia, de intrepidez e coragem, para que eu me assente diante deles, não confiado na minha força, não confiado no meu poder, não confiado no meu exército, mas confiado no Senhor, que é o meu pastor, que tem me sustentado, me guardado, me conduzido, me direcionado, trazido-me à sua presença, me levado a cumprir o teu propósito. Porque, irmãos, nós temos vivido um tempo em que as pessoas têm se acovardado diante dos enfrentamentos, têm se acovardado diante do adversário, o adversário da nossa alma, tem sentido medo, tem se apavorado quando se levantam lutas e batalhas espirituais. Eu preciso aprender que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e Ele está comigo todos os dias. E mesmo que Ele me leve a me assentar na presença dos meus adversários, mesmo que Ele me leve a estar diante daqueles que têm tentado contra a minha vida, e Ele está comigo, a sua presença me garante a vitória. E mesmo diante das situações, Ele tem ali um propósito, Ele vai me suster, Ele vai me conduzir, Ele vai me levar a alcançar um poder em tudo isso. E na parte B do versículo 5 diz: unge-me a cabeça com óleo, não me faltará unção. O óleo, muitas das vezes, irmãos, é usado sobre a cabeça da ovelha, sobre os ferimentos da ovelha, como remédio, para que a ferida não infeccionar, para que não virar um problema, para que bebês não viessem, nascessem, por reproduzir-se ali e virasse uma bicheira. O Senhor é aquele que tem, mesmo quando nós estamos passando pelo vale diante dos adversários, Ele nos coloca uma mesa e traz unção sobre nós. Unção que cura, unção que restaura. Mas a unção também era colocada sobre a cabeça dos reis, dando a eles autoridade, para que eles pudessem governar sobre a nação, sobre aqueles que estavam debaixo da sua autoridade. Era também colocado o óleo sobre a cabeça do profeta, para que ele pudesse trazer a palavra certa, a direção da parte do Senhor.
Então, quando nós estamos na presença do Senhor, Ele é o nosso pastor, não nos falta unção, não nos falta o óleo sobre a nossa cabeça. Eu preciso entender isso. Não nos falta capacitação do alto. A unção, quando era aplicada sobre alguém, estava falando de um revestimento de autoridade para cumprir o chamado que ela recebeu. E nós temos recebido o chamado para sermos nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Eu preciso entender que esta unção está sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a nossa vida, para nos capacitar a cumprir o chamado do Senhor para a nossa vida. Na parte C do versículo 5, diz: o meu cálice transborda. Então, quando o Senhor é meu pastor, também não vai faltar alegria. Ah, pastor, mas você falou que vou passar pelo vale da sombra da morte, vou enfrentar adversário, vou enfrentar momentos difíceis. Como assim não vai faltar alegria no meu coração? Sim. Eu não estou falando de sorrisos, não estou falando de uma alegria passageira, estou falando de uma alegria que vem da parte do Senhor, que me faz saltar de alegria, que me faz vencer, que me faz crer, que me faz entender que mesmo em meio a tudo isso, mesmo em meio a tantas dificuldades, Ele é a minha alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Essa alegria que faz brotar no nosso coração, que nos faz olhar além da situação, que nos faz olhar além da circunstância difícil, saber que Ele está cuidando, que Ele está conduzindo, que Ele está movendo. Eu preciso entender que quando o Senhor é meu pastor, não me faltará a alegria de estar na sua presença, a alegria da presença dEle na minha vida, na minha caminhada, me ungindo, me capacitando, me ensinando, me levando por caminhos que Ele tem preparado para que no fim eu alcance o propósito dEle. Porque se nós observarmos, os servos do Senhor durante a sua trajetória, todos enfrentaram momentos difíceis. Se você observar Ezequias, a Bíblia diz que não houve outro rei como ele, mas ele enfrenta um adversário, se coloca à porta da cidade, manda uma carta desaforada para ele e para Deus. Mas ele sabia quem era o seu pastor. Ele apresenta essa situação diante do Senhor, e o Senhor alcança em outra situação. Ele enfrenta a enfermidade quando Isaías é enviado para falar com ele, para colocar em ordem a sua casa, porque certamente ele morreria e não viveria. Então ele vira para o canto e se apresenta diante do seu pastor e apresenta a sua queixa, e Deus responde e manda o profeta de volta. Davi enfrenta os seus adversários. Enfrenta Saul, que um dia, quando ele estava tangendo a sua arma, pega a lança e joga contra Davi. Davi se desvia, ela encrava numa das estacas da tenda. Quando nós entendemos isso, nós sabemos que o Senhor é o nosso pastor, e mesmo em meio a todas as outras dificuldades, não vai me faltar um lugar de descanso, não vai me faltar a presença dEle, nem a sua direção, não vai me faltar a ousadia e a coragem da parte do Senhor, e nem a sua unção, a sua alegria no meu coração. E quando eu entendo isso, isso me faz caminhar de uma maneira diferente, isso me faz andar de uma maneira diferente, porque eu não estou andando guiado por aquilo que eu vejo, eu estou andando guiado pela minha fé, pela fé no meu Senhor, por aquele que escolheu morrer no meu lugar, derramar o seu sangue para me resgatar, para me conduzir, aquele que em um único momento vence Satanás e todos os seus demônios, lança para fora do céu e os condena. E que um dia virá e lançará Satanás, os seus anjos, o inferno, tudo dentro de fogo, um lago de fogo que arderá continuamente, eternamente. Eu preciso entender que o Senhor, que é o meu pastor, é esse homem, esse Jesus que se fez homem, habitou entre nós e venceu todas as coisas. E recebeu toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Eu preciso entender que esse é o Senhor, aqui do céu. Então nós encerramos o versículo 6, a parte B, diz: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Na presença do Senhor me falta vida eterna.
Porque se ele estivesse falando aqui simplesmente de estar no templo, na tenda da congregação, não diria para todo sempre, diria até o final da minha vida. Então ele está dizendo para todo sempre, ou seja, além da minha vida, quando eu partir para a eternidade, eu habitarei na presença do meu Deus. Quando eu entendo que o Senhor é meu pastor, eu me rendo a Ele diante dessa verdade, creio nela, Ele me garante não apenas que Ele estará comigo, trazendo a sua presença, a tua direção, o seu suporte, a sua cura, o seu renovo, enquanto eu estiver aqui, Ele me dá uma visão, um entendimento que Ele me levará para a eternidade. E a visão da eternidade precisa renovar a minha fé e trazer essa alegria de forma plena no meu coração. Irmãos, nessa noite eu quero te perguntar como nós, como igreja, temos vivido, como temos observado e visto o Senhor como Senhor da nossa vida. Como tem sido o nosso olhar diante do Senhor, como nós temos visto Deus para nós, quem nós somos em Deus e quem é Deus em nós. Como tem sido o nosso relacionamento, a nossa visão, Deus tem verdadeiramente sido o nosso Senhor, o nosso pastor, e tem nos sustentado, nos guiado, nos guardado, nós temos colocado nele a nossa confiança, e temos depositado nele a nossa fé, e temos caminhado de forma altaneira e vencedora, mesmo diante dos vales dos adversários. Nós temos estado vencidos, entristecidos e abatidos diante de tudo que temos vivido. Porque isso vai fazer toda a diferença na nossa caminhada, se nós conseguimos entender quem é o nosso pastor e aquilo que Ele promete na sua palavra. Isso vai transformar a forma que nós caminharemos na presença do Senhor. Porque se a nossa visão for muito limitada a respeito do Senhor, nossa fé será pequena. E a palavra de Deus diz que se nós nos mostrarmos fracos ou frouxos no dia da angústia, a nossa força será pequena. Eu só consigo ter força e atitude e fé se realmente eu entender